Meus amados irmãos, mais uma vez trazendo uma palavra, e na palavra de hoje eu vou falar sobre o capítulo 13 de Lucas, o Evangelista. A palavra de Deus, a palavra da Bíblia diz que Lucas era um médico, e como um médico, ele aceitou o Senhor Jesus e passou a escrever as cartas do Evangelho, onde Jesus pregava. A palavra hoje diz o seguinte, a importância do arrependimento. Naquele mesmo tempo, estava perante ali alguns que lhe falava dos galileus, cujo sangue Pilato misturava com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe, cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por teres padecido tais coisas. Não vos digo antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecerão. Pois bem, essa palavra de hoje fala sobre o arrependimento. Pois Jesus aqui pregava para os galileus e pregava para os judeus. Sabemos que o arrependimento, Jesus fala sobre o arrependimento em dois versículos aqui desse texto. Ele fala sempre, se vos não arrependeres, todos perecerão. Nesse vídeo do capítulo 13 de Lucas, o médico evangelista, nesse texto, Jesus adverte as pessoas da época, e os galileus também, a nós sobre o arrependimento. Nesse vídeo, de maneira alguma, quero aqui julgar ninguém, pois eu estou levando a palavra de Jesus, mencionando nesse capítulo. Jesus diz a alguns que um grupo não é mais ou menos pecador do que outro. Jesus olha para o pecador. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. De maneira alguma estou julgando vocês. Eu estou falando, eu, como homem carne, estou falando que não sou eu que julgo. Mas a palavra do Senhor adverte e dá uma condição nessa mensagem que nós devemos arrepender-nos, porque se não vos arrependermos, nós não alcançaremos o reino dos céus. Porque em alguns trechos da Bíblia fala sobre perecerão e fala também sobre alcançar a glória de Deus. Aqui de tal maneira, Jesus fala, ele mesmo diz, eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, de maneira alguma, estou julgando. É que já ouvi alguém falar, dizer, Jesus ama a todos e ninguém vai se lançado fora. A gente pode até fazer o que quiser, Jesus perdoa. Eu já vi muita gente falar isso, mas eu pergunto para você, você já pediu perdão por aquilo que você cometeu, por aquilo que você errou? Você se humilhou a Jesus e disse, eu sou um miserável pecador, eu quero o seu perdão. Mas só que o arrependimento é coisa séria. O arrependimento é coisa que nos corrige, que nos repreende. Porque quando a palavra de Jesus diz em arrependei-vos, ela nos dá uma condição de que nós podemos querer ou não arrependimento. O arrependimento nos traz uma nova vida. No arrependimento, o Espírito Santo passa
a viver conosco diariamente, todos os dias da nossa vida. Em outras palavras, Jesus diz o seguinte: vocês pensam que são melhores que os galileus por fazerem tal coisas? Ele fala, garanto que não, porque se não fosse assim, não teria acontecido da morte dos 18 na queda do muro de Siloé, em Jerusalém. Mas só que Jesus fala dessa condição, ele não quer dizer que a morte não vem para o pecador ou para o justo. A morte vem para todos. Mas de tal maneira que em outra parábola ele fala que o Senhor tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha. E certo dia ele foi lá, já fazia 3 anos que ele ia atrás dessa figueira e não encontrava figos nessa planta. De modo que ele ficou furioso e pediu para que o seu trabalhador arrancasse, cortasse a figueira e lançasse fora, pois ela não estaria dando frutos. Pois ele estava cansado de buscar nessa figueira algo e ele não encontrava. Será que você já encontrou em Jesus a verdadeira salvação da tua vida? Será que você já entregou a Jesus aquilo que você deveria entregar? O perfeito louvor, a perfeita adoração? Será que você já imaginou que Jesus mostra para nós, através dessa parábola, aquilo que nós devemos aprender com ele? Aí o servo do Senhor falou, deixa mais um ano que eu vou cavar sobre ela e adubar. Se ela não der fruto, eu arrancarei. Essa parábola é muito linda quando fala sobre isso. Nos dá um entendimento de nos mostrar o verdadeiro caminho que nós devemos seguir. Porque de tal maneira que, quando ele fala perecerão, aqui está falando do arrependimento. É uma condição. Arrependimento. Aqui fala arrependimento, é lembrar do que fez e não cometer mais. É olhar para dentro de si e dizer que quão miserável sou e manter o contato com Jesus, com Deus, através da oração, do louvor, da palavra. Que é verdadeira a correção, a advertência, que é manual de direção para alcançar os céus. Se refere a Jesus, aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu, matando